Quero te fazer uma pergunta bem rápida, tá? Eu quero que você seja muito honesto comigo. Quando um cliente compra na sua loja e some por 90 dias, você faz alguma coisa? Tem alguma mensagem automática que vai atrás dele? Tem alguma oferta que dispara sozinho? E outra, quando alguém abandona o carrinho no seu e-commerce, existe um processo que entra em ação sem você precisar mexer em nada? Se a resposta dessas duas perguntas foi não, ou foi mais ou menos, então você está operando uma loja em 2026 com processos de 2010. E isso tem um custo que parece toda vez no seu faturamento. Ele não cresce na velocidade que deveria. E hoje eu vou te mostrar 7 exemplos de automações de marketing que lojistas de e-commerce e varejo estão usando agora para vender mais, sem contratar mais gente, sem gastar mais em anúncio e sem ficar preso no operacional. Não fica até o final, porque o sétimo exemplo é o mais ignorado e, na minha visão, é o mais lucrativo da lista. Antes de trazer esses exemplos aqui, eu preciso alinhar o que eu quero dizer com automação de marketing, porque o mercado jogou esse termo aí para todo mundo e ele perdeu um pouquinho de significado. Então, automação de marketing não é agendar um post no Instagram, não é mandar um e-mail em massa para toda a sua base numa Black Friday. Isso é disparo, não é automação. Automação de verdade é quando um evento que acontece no comportamento do seu cliente dispara uma ação automática e personalizada. Então, quando algo que o seu cliente fez ou deixou de fazer, aciona uma mensagem específica em um canal certo no momento certo. Entendeu a diferença? Exemplos de gatilhos. O cliente comprou pela primeira vez. Faz 60 dias que ele não comprou. Ele colocou um produto no carrinho e saiu. O aniversário dele é amanhã. Ele comprou um produto que repõe a cada 30, 35 dias. Então, cada um desses eventos pode e deve disparar uma comunicação diferente. Quando você monta esses fluxos, o seu marketing começa a trabalhar sozinho enquanto você cuida de outras coisas. E agora sim, vamos para os exemplos. Exemplo 1: boas-vindas após a primeira compra. Esse é o mais simples e é o mais esquecido. Sim, o cliente acabou de comprar de você pela primeira vez. É o momento de maior engajamento que vai existir. Ele acabou de confiar no seu negócio. Ele pagou, ele está esperando o produto chegar. E o que a maioria dos lojistas faz nesse momento? Absolutamente nada, além do e-mail transacional automático que a plataforma do e-commerce faz, né? Frio, genérico e sem uma personalização. E o que você pode fazer de forma automática? Uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail com o nome do cliente, confirmando o pedido, dando um prazo de entrega e já criando uma expectativa para o que vem pela frente. Então você pode incluir uma dica de uso do produto, um conteúdo relacionado ou até uma apresentação sobre a sua marca. Parece pequeno, mas é o começo da construção de um cliente fiel, não de um comprador único. E esse é o exemplo mais famoso e ainda assim a maioria dos lojistas não executa ele de forma profissional. Então, se a gente for olhar as estatísticas, mais de 60% dos carrinhos são abandonados antes da finalização da compra. Então, penso que isso significa o cliente foi até o seu site, achou o produto que ele queria, colocou no carrinho e saiu. Então, ele pode ter se distraído, ou pode ter uma dúvida sobre o frete, né, alguma hesitação. A automação entra exatamente aqui. Após um tempo configurável, 1 hora, 3 horas, 24 horas, você vai disparar uma mensagem automaticamente para esse cliente com o nome dele, com o produto que ele deixou para trás e com um link direto para finalizar. Com o WhatsApp, a taxa de recuperação é significativamente maior do que por e-mail. A mensagem é lida, o link está a um clique e a compra que ir embora volta. Venda feita, missão cumprida? Não. A venda é o começo do relacionamento, não o fim. Então, uma sequência de pós-venda automatizada pode incluir uma confirmação de que o pedido foi enviado com o código de rastreio, uma mensagem quando o produto é entregue, perguntando se chegou tudo certo. Alguns dias depois, um pedido de avaliação, o que, além de gerar o feedback, aumenta a confiança na loja para outros compradores, né? Esse fluxo cria uma experiência de compra que a maioria dos concorrentes não entrega. Um cliente bem atendido no pós-venda tem muito mais chance de comprar de novo. Esse exemplo é cirúrgico para algumas categorias no varejo, como cosmético, perfumaria, suplementos, ração animal, bebidas, produtos de limpeza, qualquer item que o cliente consome e precisa repor. Então, se você sabe que o produto que o cliente comprou dura em média 30 dias, você precisa configurar uma automação que pelo dia 25, ali após a compra, você manda uma mensagem: Oi, Marcos, seu produto favorito tá quase acabando, que tal garantir o próximo antes dele faltar? Isso é venda proativa, você não esperou o cliente lembrar de você. Você chegou primeiro, no momento exato que ele precisava. E a taxa de conversão desse tipo de mensagem é muito maior do que qualquer campanha genérica. Todo e-commerce tem um cemitério de clientes que compraram uma vez e nunca mais voltaram. Eles estão aí na sua base, eles já te conhecem, mas você nunca faz nada para trazê-los de volta, né?
Então, uma automação de reativação funciona assim: você define um critério de inatividade, 60, 90, 120 dias sem comprar. Quando um cliente atinge esse tempo, sem nenhuma interação, ele entra automaticamente nesse fluxo de reengajamento. A mensagem pode ser algo simples, lembrar que ele comprou antes, mostrar as novidades relacionadas, oferecer um benefício para uma próxima compra, né? E o objetivo é reacender esse interesse de quem já te conhece e quem já confiou em você. Então, reativar um cliente que já comprou custa muito menos do que conquistar um novo. E o resultado ele aparece muito rápido quando isso acontece. Esse é um dos exemplos mais simples de implementar e um dos que mais geram respostas positivas, porque todo mundo gosta de ser lembrado no dia do aniversário, né? Uma semana antes do aniversário do cliente, uma mensagem automática, ela vai com um presente. Pode ser um cupom de desconto, um frete grátis, um brinde numa próxima compra, que fizer sentido aí para o seu negócio. E a mensagem tem o nome do cliente, ela é personalizada e chega no momento em que a pessoa está emocionalmente receptiva. É o tipo de ação que faz o cliente pensar: caramba, eles lembraram de mim. E isso constrói uma fidelidade de um jeito que nenhum desconto constrói sozinho. Esse é o exemplo que eu prometi no começo, tá? O mais ignorado, na minha visão, e o mais lucrativo. A maioria dos lojistas trata toda a base de clientes da mesma forma. Manda a mesma campanha para todo mundo, com a mesma mensagem, no mesmo momento. Mas a sua base não é homogênea. Tem o cliente que compra toda semana e gasta R$ 500 por mês, e tem o cliente que compra uma vez e gastou 80. E eles merecem a mesma comunicação? Não, né? Com automação baseada em segmentação por perfil de compra, você consegue criar fluxos diferentes para grupos diferentes, né? Para os melhores clientes, benefícios exclusivos, acesso antecipado a novidades, experiência VIP. Para os clientes de um ticket médio menor, campanhas que incentivam a aumentar o valor do pedido, kits, combos. E para aqueles que compram com uma baixa frequência, é outra coisa, fluxos de reativação e incentivos específicos. Quando a mensagem é relevante para aquela pessoa específica, a taxa de conversão é completamente diferente de quando você sai aí atirando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Se esses exemplos parecem óbvios, e de certa forma são, porque a maioria dos lojistas ainda não executa. São 3 razões principais. A primeira é a falta de estrutura de dados. Para disparar automações de recompra baseadas no ciclo do produto, você precisa saber quando o cliente comprou, o que ele comprou. Para a segmentação por ticket médio, você precisa ter esses dados organizados. Sem um CRM que interage com o seu e-commerce, esses dados ficam espalhados nos relatórios que ninguém acessa, né? A segunda é a ferramenta errada. Muita gente tenta fazer isso com lista de transmissão no WhatsApp, com planilha, ou com ferramentas de e-mail que não integra com o WhatsApp. O resultado é a automação pela metade, né? Ou pior, disparo genérico que parece spam. E a terceira razão é o medo de começar. Parece complexo, parece que precisa de alguém técnico ali, e parece que precisa de horas de configuração, e parece que tem um setup difícil. Mas aí o lojista empurra pro mês que vem e nunca chega, né? A real é que esses 7 fluxos que eu mostrei aqui podem ser configurados de forma muito simples quando você usa uma plataforma pensada para isso. Não é desenvolvimento de software, é configuração. E o retorno começa a aparecer logo nas primeiras semanas. Se você saiu desse vídeo querendo implementar alguma coisa, a minha recomendação é: não tente fazer tudo de uma vez, tá? Começa pelo mais impactante para o seu negócio agora. Se você tem um alto índice de carrinho abandonado, comece por esse fluxo. Se você tem uma grande base de inativos, começa pela reativação. Se seu produto tem ciclos de recompra definidos, o fluxo de recompra antecipado é o mais rápido para gerar retorno. E o segredo não é ter 20 automações rodando ao mesmo tempo, é ter automações certas, com segmentações certas para serem enviadas no momento certo e medir o resultado de cada uma delas para otimizar isso ao longo do tempo, né? Quando você monta essa estrutura, o seu marketing para de depender de você para a venda acontecer. E as vendas acontecem quando você está numa reunião, quando você está na casa com a família, quando você está dormindo. Recapitulando os 7 exemplos de automação que a gente viu aqui nesse vídeo. Boas-vindas após a primeira compra, recuperação de carrinho abandonado, pós-venda ativo, recompra baseada no ciclo do produto, reativação de clientes inativos, campanha de aniversário e segmentação por perfil de compra e ticket médio. Cada um desses fluxos pode ser configurado uma vez e trabalhar para você de forma contínua, sem disparo manual, sem planilha, sem depender de você lembrar de fazer. Se você quiser ver na prática como uma plataforma específica para varejo de e-commerce executa esses fluxos integrando com WhatsApp e e-mail, um CRM em um único lugar,
dá uma olhada no que a Vivian faz, o link tá aqui na descrição. E se esse conteúdo foi útil, você já sabe o que fazer, né? Deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, @Vivian_digital. Por lá tem mais conteúdos de recompra e automação todos os dias. Até o próximo vídeo.